Se você acha que modelar um roda-teto, uma moldura decorativa de mobiliário no Revit é complicado, assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar que para modelar isso é como modelar uma linha, literalmente. Olá, aqui é a Jéssica, criadora da Oficina Criativa, e há mais de 12 anos eu ensino profissionais da construção civil a transformarem horas de trabalho em minutos ao projetar. E no vídeo de hoje vou mostrar para você, nesse projeto aqui, desenvolvido pelo aluno Eric Ribeiro através da metodologia do mapa, como é para modelar uma moldura ou então um roda-teto em questão de segundos. Agora, antes de eu mostrar de fato como modelar essa moldura, eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre esse projeto desenvolvido pelo Eric, totalmente no Revit. Então aqui a gente tem uma cozinha provençal e uma das características do estilo provençal é de fato ter essas molduras aqui na parte superior dos mobiliários, como a gente consegue visualizar por aqui. Nesse vídeo a gente vai modelar essa moldura aqui de cima, inclusive vou selecionar essa daqui e vou dar DE no teclado. Daqui a pouquinho a gente vai modelar ela de novo e vocês podem ver que nós temos essas molduras ao longo de todo o projeto. Outra característica das cozinhas provençais é a utilização dessas fresas que também foram feitas com a metodologia do mapa. E essa cozinha aqui inteira, eu mostrei os detalhamentos dela na série Explorando Projetos que nós temos aqui também no YouTube. Vou inclusive abrir aqui uma prancha dessa cristaleira que a gente vê então com detalhes nesse vídeo Explorando Projetos. E o mais importante disso tudo é que vocês estão vendo aqui não é somente um modelo bonito, mas sim um projeto executivo totalmente detalhado e documentado aqui no Revit, com pranchas prontas para serem enviadas para o marceneiro executar. E agora eu vou de fato para a parte da modelagem. Vou vir aqui na vista 3D e essa moldura ela é um componente aqui no Revit. Então vou vir aqui em arquitetura e vou clicar em componente ou então vou dar CM no teclado. Aqui eu vou clicar e vou pesquisar então por roda-teto. E aqui está o roda-teto utilizado nesse projeto. Vou clicar nele aqui e essa é uma família com base na face. Isso significa que a gente pode modelar ela em cima das faces aqui do projeto ou então com base em um plano de trabalho. E isso vai estar logo aqui acima, posicionar na face ou posicionar no plano de trabalho. Vou começar mostrando então com essa opção da face, onde vai grudar já diretamente na face. Então vou clicar aqui. Agora eu posso escolher se eu quero uma planta baixa ou então até mesmo aqui no 3D, e eu vou modelar no 3D mesmo. Eu vou simplesmente clicar num ponto acima aqui dessa face, que é a face do mobiliário. Então vou clicar num ponto e aqui, dependendo do lugar que eu clicar, vai modelar de uma forma diferente. Então se eu clicar, por exemplo, aqui da esquerda para a direita, vai ficar para o outro lado, que não é o que a gente quer. E agora, se eu quero para outro sentido, eu vou ir da direita para a esquerda. E é isso que eu vou fazer agora. Então, eu posso simplesmente vir aqui, clicar num ponto, clicar em outro, e aqui eu posso inclusive pressionar o Shift, ESC 2 vezes, e aqui já está então a moldura. Agora o que falta a gente fazer é posicionar essa moldura. Vou inclusive clicar essa aqui de trás e vou dar um DE. E para isso a gente pode então utilizar o comando alinhar. Aqui no projeto do Eric, ele não alinhou essa parte aqui, mas sim essa parte aqui da moldura. E vai depender do projeto qual vai ser essa especificação. Vou dar então AL no teclado, vou selecionar o alvo, que é essa face aqui, e depois essa face aqui. E com isso, já modelei. E agora, por fim, para essa moldura ir até a parede, eu posso clicar nesse ponto aqui e arrastar, ou então utilizar o comando de estender os elementos. Para isso, eu posso vir aqui em modificar
os elementos, e aqui a gente vai ter esse comando aqui, que nós utilizamos o atalho ES. Eu vou clicar agora no alvo, que é essa parede, e na moldura, estendeu. Vou rotacionar aqui o meu projeto, e agora é exatamente a mesma coisa, o alvo e a moldura ESC 2 vezes. Bom, essa é uma das formas, e existe uma maneira mais rápida ainda de modelar essa moldura. E para isso a gente vai então modelar com base no plano de trabalho. Então, antes de tudo, nós precisamos definir qual é esse plano de trabalho, que vai ser essa face aqui. Para isso, eu vou vir aqui na aba Arquitetura. Aqui eu tenho Plano de Trabalho. Vou clicar nessa setinha aqui e selecionar um plano. Agora eu vou selecionar esse plano aqui de cima. E feito isso, já está pronto. E agora a gente vai para a parte da modelagem. Vou dar CM no teclado. Vou colocar aqui para posicionar no plano de trabalho. Vou selecionar agora o roda-teto. Nesse caso, como a gente acabou de modelar ele ficou aqui já por último. E agora eu vou selecionar uma das linhas desse mobiliário para criar esse roda-teto. Então vou vir aqui em selecionar linhas. Vou simplesmente clicar nessa linha aqui. E quando eu faço isso, simplesmente já modelou aqui todo esse roda-teto, toda essa moldura, e agora basta somente a gente alinhar. Então vou dar AL, seleciono o alvo, e nesse caso aqui vai ser essa face aqui, e agora ES, o alvo, e o que vai até lá, o alvo, e o que vai até lá. E vou dar ESC 2 vezes. E aqui, pessoal, para fazer toda essa moldura aqui, basta simplesmente você selecionar esse plano de trabalho e ir clicando em todas essas linhas que já vai modelar tudo automaticamente. Inclusive aqui, esses encontros é feito de forma automática também. E assim você pode escolher se você prefere ir clicando para ir modelando esses roda-tetos ou ir então modelando através das linhas. De qualquer uma das formas, em alguns poucos segundos, no máximo minutos, você vai modelar todo o detalhamento do roda-teto dessa moldura superior dos armários da cozinha. E esse projeto aqui do Eric é somente um dos exemplos dos tantos projetos das pessoas que aplicam a metodologia do mapa da eficiência para fazer os seus projetos de interiores e também seus projetos arquitetônicos com esse nível de detalhe que você acabou de ver por aqui. Atualmente, nós temos alunos espalhados em 95 países e já somam-se mais de 4.000 alunos. E se você não quer aprender somente essa técnica, mas sim saber o sistema completo e inclusive ter acesso a todos os materiais que incluem biblioteca, template, suporte dedicado e também uma biblioteca de projetos de exemplo, eu te convido a conhecer o curso Mapa da Eficiência. O link está logo aqui abaixo da descrição desse vídeo. Bom, e eu vou ficando então por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, dá o seu curtir aqui e comenta aqui abaixo o que você mais gostou desse projeto aqui do Eric, utilizando o método do Mapa da Eficiência. Vou ficando por aqui, até mais!